Thiago Maia jogará em que posição, afinal? Na ponta? Como volante? Será o substituto de Gerson ou vai atuar onde costumeiramente joga Everton Ribeiro? E o Vasco? Qual o futuro do Vasco no curto prazo? Temas desse vídeo de hoje. Começaremos falando justamente da equipe Cruz Maltina. Entrevistei o presidente Jorge Salgado para o programa Dividida no All Sport, que você acompanha sempre com entrevistas inéditas às quintas-feiras, 2 horas da tarde. Nessa quinta-feira, nesse horário das 14 horas, Jorge Salgado será o entrevistado. Já conversamos, já gravamos a entrevista e nessa conversa o presidente vascaíno deixa muito claro: esses 3 anos de mandato serão muito difíceis. São 3 anos nos quais Salgado pretende colocar a casa em ordem, acabar de vez com a gastança que caracterizou o clube durante muitos mandatos de outros presidentes, gastando o clube mais do que arrecadava e se encalacrando financeiramente. Salgado lembra na entrevista que só o rebaixamento para a segunda divisão, que aconteceu logo nos seus primeiros meses de mandato, porque ele assumiu na virada do ano e o Campeonato Brasileiro do ano passado se estendeu até o dia 26 de fevereiro, só nesse rebaixamento o Vasco viu a sua dívida aumentar numa projeção em cerca de 120 milhões de reais, porque é justamente o dinheiro que o Vasco deixa de arrecadar para começo de conversa com a queda para a segunda divisão, que o Vasco está disputando pela 4ª vez, né, desde 2009, né, já que caiu em 2008 pela primeira vez e esse foi o 4º rebaixamento. Isso pesa demais na vida do Vasco. É importante o torcedor entender que serão alguns anos de cinto apertado, cortando custos, tentando alavancar receita, tentando mudar o clube, tentando mudar a visão de dentro para fora e também de fora para dentro do clube. Tem que ser um novo Vasco. Isso não se resolve em pouco tempo. Mas em alguns anos ele acredita que o Vasco possa voltar a brigar de igual para igual com os seus grandes rivais. Mais ou menos como aconteceu com o seu maior rival, o Flamengo, que ficou de 2013 a 2019 num processo de recuperação. Já de 2016, 2017 começou a montar equipes mais competitivas, mas só voltou a ganhar títulos importantes no 7º ano dessa recuperação. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, só em 19 voltou a ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Antes disso, no máximo, ganhou títulos estaduais. O Vasco passará por um processo parecido, com um agravante: a pandemia tornou tudo mais difícil. Então o torcedor do Vasco terá que ser fiel ao seu clube, leal e dar um voto de confiança a alguém que se propõe a colocar a casa em ordem e que usa inclusive como argumento a sua própria vida profissional, dos seus próprios negócios, ou seja, procurando colocar em prática algo que é fundamental, que é não descontrolar o clube financeiramente, mais do que descontrolado foi nos últimos anos. Então eu convido você a acompanhar nessa quinta-feira, a partir das 2 da tarde, a entrevista com o presidente Jorge Salgado, do Vasco da Gama, falando coisas importantes sobre o momento vascaíno e o futuro, a projeção do clube na tentativa de uma recuperação para voltar, de fato, a ser aquele Vasco que a gente conhece, o Vasco forte e que briga com os maiores do Brasil, porque tem uma das maiores torcidas do país. Outro assunto que surgiu nessa semana foi sobre Thiago Maia. Thiago Maia vai jogar de ponta direita, tudo bem? Então eu fui atrás da informação para entender o que o técnico Rogério Ceni estaria pensando para esse jogador. Bem, primeira informação que eu posso passar para vocês. A ideia hoje é Thiago Maia como substituto de Gerson. Embora tenha diferentes características do jogador vendido, negociado com o Olympique de Marseille, Thiago Maia será o titular do meio-campo quando estiver nas condições físicas e técnicas adequadas, já que está retornando de uma lesão grave, uma paralisação de cerca de 7 meses, uma operação delicada no joelho. Então Thiago Maia é o número 1 para assumir essa posição, já herdou inclusive a camisa 8, que era do chamado Coringa, agora do futebol francês. Mas por que Thiago Maia foi experimentado nessa função? Bem, ele jogou nessa posição algumas vezes, até quando se contundiu contra o Atlético Goianiense, chegou a jogar por esse lado do campo. E o técnico do Flamengo, o Ceni, ele pediu como reposição, para poder ter opções no elenco, especialmente por conta das convocações, algum jogador que pudesse preencher essa lacuna deixada pelo Arrascaeta e Everton Ribeiro, que juntos deixam o Flamengo na mão quando são convocados. Né? Não é culpa deles, é claro, mas são convocados e ficam fora do elenco. Data FIFA, eliminatória, Copa América, o clube é obrigado a ceder os jogadores, diferente do que acontece com a Olimpíada, agora no episódio Pedro. E aí ele fica sem jogadores para o meio campo. Então o que ele pretende fazer? Aprimorar, treinar para que o Thiago Maia possa substituir o Everton Ribeiro sempre que necessário. E aí ele preenche o meio campo eventualmente com outros jogadores, né?
pode voltar o Arão para a função de meio campo, tem o João Gomes, tem o Hugo Moura, o próprio Diego, que vem jogando ali como volante já há algum tempo. Ou seja, ele passa a ter no Thiago Maia uma opção, como o Gerson jogou várias vezes pela direita. Então, não entenda que o fato, aliás, isso é uma bobagem, né? O fato de um técnico, qualquer técnico, gente, treinar no dia a dia, experimentar um jogador numa posição diferente daquela que habitualmente ele ocupa, não significa que ele vá passar esse jogador para essa nova posição. Ele pode só estar fazendo um teste que pode nos treinamentos dar certo e ser utilizado na prática, ou não dá certo e o cara desiste da ideia, né? E também, mesmo que dê certo, não significa que ele não vai jogar mais na sua posição original, digamos assim. É mais uma opção. O próprio Gerson, com o Jorge Jesus, com o Domenech e com o Ceni, jogou muitas vezes fazendo o lado direito, na vaga do próprio Ribeiro. Então é isso que está sendo testado. O Everton Ribeiro eventualmente sai do Flamengo para servir a seleção, pode estar suspenso, machucado eventualmente, e aí o Thiago Maia, o Ceni tenta transformá-lo numa opção para atuar também nessa posição, como um meia, um ponta armador pelo lado direito do campo, como faz costumeiramente e faz muito bem o Everton Ribeiro, o jogador da seleção brasileira. Então o Thiago Maia é o substituto do Gerson, é ali que ele vai jogar quando estiver nas melhores condições. E até há um receio da comissão técnica do Flamengo de colocar o Thiago Maia direto já agora nessa função, porque como primeiro volante muitas vezes, se ele perde uma bola, se ele erra um tempo de bola, o que pode acontecer, digamos assim, com uma frequência maior, no momento que ele está voltando a jogar depois de uma inatividade muito longa, se ele perde a bola ali, o risco é muito grande. Se ele é colocado na função um pouco mais à frente, tem o Diego, tem o João Gomes, tem outros jogadores mais recuados que podem fazer a cobertura e tentar recuperar a bola. Então há um receio também de que ele, não estando ainda na sua melhor forma física e técnica, possa ficar mais vulnerável a algum erro de passe, errar um tempo de bola e expor a defesa. Então também existe essa preocupação. Mas no momento que o Thiago estiver bem fisicamente, bem tecnicamente, ele está bem clinicamente, ou seja, o joelho está ok, liberado pelo departamento médico. Mas a parte física, né, ela leva um certo tempo. Inclusive, há sempre o risco de lesões musculares em se tratando de jogadores que passam por uma longa inatividade. Porque, obviamente, o corpo estranha o grande esforço feito numa rotina de treinamentos e jogos de futebol profissional, depois de um período muito longo sem jogar, sem treinar, só fazendo fisioterapia. Antes nem isso, quando você está naquele período ali do pós-operatório, imediatamente após. Então, são experiências que estão sendo feitas, mas você pode anotar aí, quando estiver em condições, o Thiago Maia, ele é o nome que o técnico do Flamengo tem como escolhido para ser o substituto de Gerson. Vai jogar no meio-campo, ao lado de Diego, e o Arão deve continuar na zaga. Ou seja, quando o Flamengo estiver com todo mundo à disposição, o time será Diego Alves, Isla ou Mateuzinho, aí tem uma disputa por posição, Arão e Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eventualmente o Pedro entrando no time também, aí dependendo de uma suspensão, de uma lesão, de uma opção do técnico, mas a base é essa. Um time forte, mesmo sem o Gerson, com a chegada do Thiago Maia, a volta do Thiago Maia ao time principal, voltando a ficar à disposição do treinador. É isso. Valeu e saudações.